Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Andreia e nós iremos discutir o tema demanda. Esse conceito, esse termo, na realidade, você ouve muito falar. Mas o que significa demanda? Demanda e procura têm o mesmo significado, se referem a exatamente a mesma situação. A demanda é quando o consumidor ele deseja um determinado bem e ele consegue comprar aquele bem. O que significa isto? Eu tenho renda, eu desejo comprar um notebook e eu tenho renda para isto. Então, um notebook custa R$5.000. Eu posso comprar esse notebook? Parcelo em várias vezes, mas eu posso adquirir esse notebook. A demanda, portanto, é um desejo de compra, dado o preço do bem e dado a renda do consumidor. Se a pessoa ela não tem renda para comprar aquele bem, ela não estará demandando. Então, a demanda é a ideia de uma procura por algo que nós de fato conseguimos comprar. Se nós vamos comprar ou não, já é outra história. Quando nós estamos falando de demanda, alguns fatores precisam estar inseridos. Primeiro, a demanda não é um sonho. Só existe demanda quem pode comprar por aquele bem. A demanda está relacionada à ideia de utilidade. Utilidade é o benefício que o consumo daquele bem gera. Nós só vamos demandar um determinado bem, seja um notebook, porque ele gera algum tipo de benefício. E a demanda, ela muda com o tempo. Então, uma demanda hoje é diferente da demanda daqui a 6 meses. Por que isso? Lembra que eu falei que a demanda, para ter demanda, a pessoa precisa ter renda? Então, a demanda depende da renda e do preço do bem. O preço e a renda das pessoas mudam. Então, nós temos um aumento no preço, nós temos uma redução no preço, nós temos um aumento ou uma redução da renda. Então, se eu tive um aumento de salário, eu vou poder demandar um número maior de bens que eu demandava anteriormente. Ou, ao contrário, estamos em um processo inflacionário, vamos supor, o preço dos bens aumentaram. Certamente, se a minha renda não aumentou, eu não vou conseguir adquirir todos aqueles bens que eu adquiria antigamente. A demanda foi alterada. Então, a ideia da demanda é esta. Mas como se faz o gráfico de demanda? Como se vai construir? É da seguinte forma. Eu tenho o preço, que nós vamos chamar de P, e eu tenho a quantidade, que é o quê? Se o preço está R$5, eu vou adquirir uma unidade. Se o preço ele passa para R$4,50, eu vou adquirir 2 unidades. E assim vai indo. Conforme o preço, então, se o preço reduziu, a quantidade demandada vai aumentar. Como é que eu consigo construir esse gráfico a partir dessa situação? Eu vou ter o eixo Y e eu vou ter o eixo X. Necessariamente o preço fica no eixo Y e a quantidade no eixo X. É uma regrinha, é obrigatório dessa forma. Se eu tenho um preço de R$5, eu adquiri uma unidade. Eu vou estar num ponto aqui. Se o preço caiu para
e 50, eu vou demandar, na realidade, 2 unidades. Se o preço passou para R$ 4,00, eu vou demandar 3 unidades. Então, o gráfico de demanda tem esse formato. O gráfico de demanda, que nós vamos chamar aqui de D, é construído dessa forma. Preço no eixo Y, quantidade no eixo X. Os pontos, eles se encontram formando o gráfico, a curva de demanda. A curva de demanda, ela é negativamente inclinada. E o que isso significa? Significa que ela tem esse formato que você está vendo, esse formato para baixo. Por que isto? Por causa da famosa lei que eu te mostrei aqui. Quando o preço, ele cai, a quantidade demandada vai aumentar. Se o preço aumenta, a quantidade demandada reduz. E eu tenho alguns fatores que vão deslocar a curva de demanda. O único fator que não desloca a curva de demanda é quando eu tenho um aumento ou uma redução da demanda em função de uma variação do preço. Então, quando o preço estava em R$ 5,00, eu demandava, na realidade, eu ainda não adquiri, eu demandava uma unidade. Quando o preço passou para R$ 4,50, eu passei a demandar 2. Então, nós tivemos alteração no ponto, mas a curva de demanda, ela ficou paradinha. Só que nós temos outros fatores que afetam a demanda. Lembra que eu falei da renda? Quando eu tenho um aumento na renda, eu vou ter um aumento na demanda. Eu tenho uma variação na demanda por alguns bens. São os bens que nós chamamos de bens normais. Eu aumentei a renda, aumentou a demanda, a curva de demanda, ela vai se deslocar para cima. Então, o preço está igual, mas a nossa renda não. Então, eu tive um aumento na renda, aumentou a demanda. Nós chamamos de bens normais. Nós temos um outro fator que desloca a curva de demanda: preço dos bens substitutos. O que são bens substitutos? Os bens substitutos são bens que nós utilizamos com a mesma finalidade, ou praticamente a mesma finalidade. Quando o preço de um bem aumenta, a demanda pelo outro bem vai aumentar. Na economia, nós temos um exemplo clássico de bens substitutos: manteiga e margarina. Quando o preço da manteiga aumenta, a quantidade demandada de manteiga cai e a demanda por margarina sobe, deslocando a curva de demanda de margarina, que está mais barato, para cima. Nós temos os bens complementares, são aqueles bens que são consumidos juntos. Arroz e feijão, outro exemplo clássico na economia, café e açúcar, são bens que nós vamos consumir juntos. Quando o preço de um bem aumenta, o preço do arroz aumenta, a quantidade, a demanda do outro bem, o feijão, vai reduzir. Nesse caso, deslocando a curva de demanda para baixo. Então, a ideia é: qualquer fator que faz com que a demanda aumente, a curva de demanda vai para cima. Qualquer fator que faz com que a demanda reduza, a curva de demanda se desloca para baixo. Renda,
bens complementares, bens substitutos, expectativas da pessoa, políticas governamentais, clima e tantos outros fatores. Tudo bem? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com seu professor mediador. Um abraço e até a próxima!